Olá pessoal, tudo bem? Bom, acho que vocês repararam que o cenário mudou um pouquinho aqui, né? Bom, eu saí um pouquinho de onde eu moro, da cidade grande, e vim uma cidade menorzinha, passar esse tempo de coronavírus, quarentena, dar uma descansada de ficar aí preso num apartamento, né? Mas os vídeos não podem parar, então a gente continua hoje aqui. E o vídeo de hoje é um vídeo que já era pra ter saído, mas não saiu. Eu não gostei muito como ele ficou, até conversei com vocês lá no Instagram, mas eu estou regravando o vídeo. Vamos falar sobre formatação personalizada de números. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, 2 vídeos atrás, que eu vou deixar aqui o link. Mas naquele vídeo a gente falou sobre formatar um número para colocar os zeros à esquerda, ou então para escrever o número 1000, 1000, como 1000 e o texto 1000, e ainda assim conseguir fazer fórmulas e contas com ele. Mas hoje nós vamos ver como formatar CPF, CNPJ, que tem os pontinhos, tracinhos, as barras, como fazer com que o Excel coloque essas informações para você, e também como formatar um número de telefone, inclusive telefones que tenham um 9 a mais, por exemplo, muitas cidades têm um celular com 9 a mais, e como fazer com que o Excel identifique isso automaticamente e formate o telefone para você. Bom, vamos ver isso tudo no vídeo de hoje. Bom, e antes de começar, aquele pedido de sempre. Não esquece já de curtir aqui o vídeo, compartilhar com seus amigos e, se tiver alguma dúvida, comenta aqui ou comenta no Instagram, manda um direct pra mim, que lá a gente consegue conversar muito melhor e eu também posto as dicas diárias de Excel. Vamos ver então na planilha como a gente faz para o Excel formatar automaticamente pra gente o CPF, CNPJ com pontinho, tracinho, barrinha, e como formatar também o celular, o telefone, de acordo com a quantidade de números que ele tenha. Vamos ver então como a gente faz isso. Aqui na tela eu já tenho, por exemplo, a opção de formatar CPF. Veja que nós temos aqui um valor, um CPF sem ponto, sem tracinho, sem nada, e já temos um formatado aqui bonitinho, como é que Excel deve fazer. Agora repara aqui uma coisa, repara aqui em cima que tanto o número sem pontinho, sem tracinho, como o número com pontinho e com tracinho, aqui ele é a mesma informação. Ele apresenta o mesmo número sem ponto, sem nada. Por quê? Essa formatação que a gente coloca para aparecer pontinho, tracinho, é só uma máscara do Excel, onde o Excel vai mostrar para você como o número fica com os pontinhos e tracinho, mas internamente para o Excel ele considera isso como apenas um número direto, sem pontinho, sem tracinho, sem nada. Então com isso você pode também fazer contas com esses números se precisarem. Ninguém faz muita conta com CPF, mas se fosse um outro número onde você tivesse que colocar algum código, algum traço e quiser fazer uma conta com ele, você pode fazer, porque para o Excel esse número ainda é um número sem tracinho, sem ponto, sem nada. Agora, se você precisar copiar esse valor para outro lugar, como por exemplo enviar uma mensagem, colocar no e-mail ou colocar num bloco de nota, num Word, por exemplo, essa informação vai vir com os tracinhos, com os pontinhos, normalmente. Eu vou mostrar aqui a vocês. Eu vou abrir aqui um bloco de notas para a gente ver como funciona. Então, bloco de notas, abrir ele aqui, e se eu copiar esse valor para o bloco de notas, ele vai copiar com os pontinhos, tracinhos, assim como eu estou vendo aqui. Então, mesmo que o Excel veja isso como uma máscara apenas e não mostre realmente os pontinhos, tracinhos aqui internamente, mas se a gente precisar dessa informação para um outro lugar, ele ainda vai trazer com pontinho e tracinho. Então, você pode utilizar essa formatação para fazer essas transferências de dados para outros lugares. Então, vamos ver então como realmente a gente faz isso. Vou selecionar aqui a célula onde tem o valor que a gente quer formatar e vem aqui na página inicial e no número. Eu seleciono esse quadradinho, essa setinha aqui, que é o formato do número. Então aqui ele vai abrir essa célula, essa informação, esse quadradinho para formatar células. E aqui eu vou escolher a opção personalizado. E onde está escrito geral aqui no tipo, eu vou excluir tudo e deixar vazio. Então, vamos agora começar a preencher essa máscara que o Excel vai usar para apresentar o número para a gente. E como a gente preenche isso? Primeira coisa, nós vamos colocar a quantidade de zeros que representa os números. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Nós temos aqui, por exemplo, 749 ponto. Então, o que a gente vai fazer para o Excel? Excel, eu quero 3 números e depois um ponto. E como a gente fala para o Excel que a gente quer 3 números? A gente coloca 3 zeros. Então, 1, 2, 3. O Excel vai entender que ele tem que colocar 3 números antes do ponto. E como a gente coloca o ponto, eu vou colocar o ponto como se fosse um texto dentro de uma fórmula, que a gente já viu várias vezes, que texto dentro de uma fórmula é sempre entre aspas. Então, eu vou colocar aqui uma aspas,
ponto, aspas de novo. E ele vai incluir o ponto para mim. Veja que aqui nós temos o exemplo, e ele já incluiu o pontinho aqui para mim. Então, vamos continuar, ele vai transformar esse número no nosso CPF. Então, coloquei 3 zeros, um pontinho, e agora o que eu venho? Mais 3 zeros e mais outro pontinho. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3 zeros, para dizer que tem mais 3 números, e vou abrir aspas, ponto, fecha aspas. Então, veja que agora ele já colocou 3 pontinhos e outro ponto aqui. Então, a nossa próxima informação são mais 3 números e um tracinho agora. Então, vou colocar novamente o 0 para representar esses 3 números. Vou abrir aspas, colocar um tracinho, fechar aspas. E veja que está mudando aqui nosso exemplo já colocou o tracinho também. E para fechar, mais 2 números. Então, são mais 2 zeros. 1, 2. Então pronto, nós fizemos a formatação, a máscara que o Excel vai utilizar. E veja que nosso exemplo ele já formatou o CPF, que é como esse número vai ficar após a gente estar aqui o OK. Então, vou dar OK, vou finalizar a formatação e veja que nós já temos agora um CPF formatado. E se eu digitar outro CPF aqui qualquer, já digitar aqui embaixo, por exemplo, 365 987 46 e 21. Então, vou copiar a formatação, a gente pode copiar, por exemplo, com um pincel de formatação e copiar aqui para baixo, e ele já vai formatar também com a formatação do CPF. Então, é uma formatação, uma máscara, a gente pode copiar a formatação dela para outras células e também já formatar com os pontinhos trazendo automaticamente. Vamos ver como a gente faz o CNPJ, que é basicamente a mesma coisa. Veja que já está um CNPJ aqui formatado, mas o número em si também não tem os pontinhos tracinhos. Então, como a gente formata isso aqui? Vou lá em inicial, venho aqui em formato de número e vou em personalizado e vou apagar o que estiver aqui. Então tem um zerinho aqui, vou apagar o 0 e vou fazer a mesma coisa. Eu quero 2 números, então são 2 zeros. E quero colocar um pontinho, então vou abrir aspas, ponto, fecha aspas. 3 números, 1, 2, 3. Mais um pontinho, abre aspas, pontinho, fecha aspas. Mais 3 números, 0, 0, 0. E agora é uma barra. Então, mesma coisa. Abre aspas, só que eu vou colocar uma barra agora. E fecha aspas. Então já tem a nossa barra aqui. Mais 4 números agora. 1, 2, 3, 4. Abre aspas, tracinho, fecha aspas e 2 números. Veja que ele já formatou aqui nosso número como um CNPJ. E quando deu OK, ele vai ficar com a formatação igual. A gente pode colocar outros CNPJs aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez lá no CPF. Copiar a formatação e colar aqui embaixo, e ele vai ficar igual, já formatado como um CNPJ, tá bom? Então, CPF, CNPJ é basicamente a mesma coisa, e você não precisa usar isso só para CPF, CNPJ. Se você tiver na sua empresa algum sistema da empresa, por exemplo, que tem algum código que precisa colocar 3 números, um tracinho, 2 números, 3 números, uma barra, 5 números, você pode dar essa formatação para formatar o seu texto de acordo com esse código que vocês utilizam na sua empresa. Então, utilize essa informação para formatar números de acordo com códigos que você precisa de forma muito mais fácil. Vamos então para agora para a opção de telefone. Telefone, nós temos aqui uma novidade que a gente vai ver que não é tão simples como o outro. A formatação é igual, realmente. A gente vai colocar lá aspas, aqui o parêntese, vai colocar 2 zeros para ser um número, aspas, fecha parêntese. O processo é o mesmo que os outros, só que no telefone temos uma diferença. Nós podemos ter um telefone de 10 dígitos, como esse daqui, ou um telefone de 11 dígitos. Tem muitos estados que agora, por ter tanto telefone aqui, todo mundo está comprando celular, precisa colocar um 9 a mais na frente para ter mais números celulares e vender mais celular. Então nós temos duas opções, duas possibilidades. Um telefone que tenha 10 dígitos apenas e um telefone que tenha 11 dígitos, que são os 9 dígitos do número e mais os 2 dígitos aqui da sua área. Então, como a gente faz para o Excel entender essa diferença e fazer a formatação correta? Nós conseguimos fazer uma condição dentro da formatação. A gente viu a fórmula C aqui no canal, vou deixar um link aqui em cima para esse vídeo, que a fórmula C é muito útil. E o que a fórmula C fazia? A fórmula C você dava uma condição para ela. Excel, se a célula, por exemplo, A1 for maior do que a célula B1, eu quero que você faça tal coisa. Agora, se não for, se a célula A1 não for maior que a B1, você faz outra coisa. Então, como nós vamos explicar isso para Excel? Você tem que explicar para Excel que se for 11 números, ele faz
essa formatação aqui. E se for 10 números, ele tem que fazer essa formatação aqui de baixo. Como você vai explicar isso para ele? É exatamente assim. Você vai dizer para o Excel, se esse número aqui, que a gente vai analisar, for maior do que... Vamos colocar aqui 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui nós temos um número, não sei nem que número é esse número muito grande, número 10 milhões ou 10 bilhões. 10 bilhões, então, é 1000, milhão, bilhão. O número 10 bilhões, se ele for maior que o número 10 bilhões, que são 11 dígitos, eu quero que você faça a formatação aqui de cima. Agora, se ele for menor do que o 10 bilhões, por exemplo, qual é um número menor que 10 milhões? É o 10 bilhões menos 1. Então, vou colocar igual esse aqui menos 1. Vai dar o 9999999, que são os 10 dígitos. Ou seja, se for 10 milhões ou mais, são 11 dígitos, que é esse número aqui. Esse número é maior do que 10 milhões. Faça essa formatação. Agora, se for menor do que 10 milhões, vai ser um número de 10 dígitos, assim como esse. Eu quero que você faça a outra formatação. Então, nós vamos usar aqui um atalhozinho, um jeitinho para o Excel entender que esse número tem que ter tal formatação e esse número tem que ter tal formatação. Nós vamos fazer com que ele compare a quantidade de dígitos. E um número de 10 bilhões tem 11 dígitos e o número de 9 milhões tem 9 bilhões na casa, né? Tem apenas 10 dígitos. Então ele vai conseguir diferenciar isso. E como a gente faz isso então na formatação? Eu vou selecionar aqui as células, posso selecionar uma só como a gente fez no outro, mas pode também selecionar tudo e já formatar todas essas duas células. Poderia também selecionar a coluna inteira e colocar aquela formatação personalizada para toda a coluna. Então vamos colocar a formatação personalizada para toda a coluna. Vou vir aqui em número e vou colocar em formato de número. Então vamos lá em personalizado e vou apagar o geral, tá? Então, como a gente coloca agora aquela formatação condicional? Como que a gente faz o C, a fórmula C? A gente não consegue usar a fórmula C aqui, mas nós podemos colocar um colchete, que é aquele, como se fosse um parênteses, só que quadradinho, retinho. E esse colchete é como se fosse uma condição aqui no Excel, aqui na parte de formatar células. Então, vou colocar qual é a condição? O número tem que ser maior, e aí eu coloco o símbolo de maior do que os 10 milhões que nós tínhamos. Eu vou colocar aqui o 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só vamos confirmar se tem os 11 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se for maior que 10 milhões, bilhões, eu quero que você faça a primeira formatação. Então, vou fechar aqui o colchete e acabou a minha fórmula C. E agora eu vou fazer a formatação. Então, se for maior que 10 milhões, é a primeira formatação. Então, eu vou digitar aqui. Agora sim, como a gente fez com o CPF e o CNPJ, eu vou colocar aqui as informações. Vamos começar direto com aspas, parênteses, aspas. Porque esse aqui a gente começa com um símbolo e não um número. Então, vou abrir aspas. Vou colocar o parênteses e vou fechar aspas. E agora sim, eu vou falar para ele, olha, são 2 números aqui dentro. Então, vou colocar 2 zeros, que são o número do código. Vou abrir aspas. Vou colocar um parênteses. E aqui eu não vou fechar aspas direto, eu vou dar um espaço. Por quê? Se eu não der esse espaço, veja que o 11, que é o dígito código da área, vai ficar colado no 9. Eu quero que tenha um espacinho entre esses números, como está aqui no nosso exemplo. Então, eu vou dar um espaço com o teclado. E agora sim, eu fecho aspas, porque ele vai entender esse espaço como se fosse um texto e vai dar um espaço também no nosso número. E agora eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números aqui no meu número, no meu telefone, antes do tracinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou colocar um tracinho, quer dizer, tracinho entre aspas, né? Aspas, tracinho e fecha aspas. E vou colocar os 4 últimos números. Então, 1, 2, 3, 4. Então, veja que aqui no nosso exemplo ele já configurou, já formatou o primeiro número, que é maior do que 10 bilhões, porque ele tem 11 dígitos, assim como 10 bilhões tem 11 dígitos. E ele formatou ele para um número de telefone. E agora eu vou colocar um ponto e vírgula, e agora é a segunda opção. Ou seja, se for maior que 10 bilhões, eu quero que ele faça essa formatação aqui. Ponto e vírgula. E se for menor, agora eu dou a segunda opção para ele. Então, se não for maior, se ele for menor, se ele for o 999999, que tem 10 dígitos, assim como essa minha segunda opção de número de telefone, eu vou fazer a segunda formatação.
E aqui eu vou fazer novamente como a gente fez antes. Aspas, parênteses, aspas, 00 para ser o código da região. Aspas, parênteses para fechar agora o código da região. Vou dar um espaço e vou dar aspas de novo. E agora vou colocar os números do telefone, que são 4 números, 1, 2, 3, 4 zeros, aspas, tracinho, aspas, e os 4 últimos números. Então, mais 1, 2, 3, 4. Então, vou dar um OK aqui. E ele já vai formatar o nosso telefone de forma correta. Ele vai ver que aquele número tinha realmente mais do que os 10 bilhões que nós colocamos lá. Então, ele fez a formatação do número do telefone com 5 números antes do tracinho. Ele viu que o outro número era menor do que aquele número. Então, ele tinha que entrar com a formatação de 4 números antes do tracinho. Então, você deixa que o seu Excel seja inteligente e faça essa checagem para você e decida qual formatação utilizar. Bom, essa foi a dica de hoje. Esse foi o vídeo e até a próxima.